A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Espero que vocês estejam muito bem e que Deus esteja com todas vocês, porque grandes coisas o Senhor fará. Grandes são as misericórdias do Senhor e Ele é bom e misericordioso. Quando vocês veem alguém falando assim, que o Senhor é misericordioso, Ele é mesmo, e prova disso está então no livro de Lamentações, capítulo 3, tá aqui, capítulo 3, que fala sobre castigo, arrependimento e esperança. E versículo 22, tá? Vamos ver aqui, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. É aqui, que fala para a gente esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e ele respondeu, e ele ouviu o meu clamor. Só que aqui também, isso é um outro versículo, né? Só que aqui, neste aqui do versículo 24, está dizendo, esperarei nele, porque a minha porção é o Senhor. E o que diz aqui? Ele é bom para os que esperam nele. Então, se esperarmos no Senhor, ele certamente ouvirá o nosso tudo que nós estamos peticionando a ele, para que ele analise e nos dê a vitória, não é mesmo? E ele diz assim, para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Então, quando as pessoas buscam ele em oração, em pensamento, em clamor, em jejum, em boas obras, buscam a leitura, né, a pesquisa, o conhecimento, a sabedoria, a direção do Senhor, porque bom é aguardar, ou seja, esperar, aguardar, buscar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, ou seja, não há necessidade ou não é necessário que todos tenham muita eloquência naquilo que são chamados a fazerem, né? Tem pessoas que alcançam do Senhor as suas misericórdias, a sua bondade e fazem a obra do Senhor também, muitas vezes em silêncio, tá? Alguns são chamados com eloquência no seu modo de falar, no seu modo de agir, de pregar, mas outros não, outros são mais mansos, né? Mas a todos o Senhor ouve, e prova disso que o silêncio também é uma forma de alcançarmos vidas, é uma forma de alcançarmos resposta, não é? Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Pois é, gente, bom é para o homem, mas isso se todos tivessem essa força, não é o meu caso, eu não tive tanta força assim. Eu conhecia a palavra do Senhor cedo, mas absorvi ela bem depois, né? Ela caiu no meu coração cedo, mas eu só consegui viver aquilo que eu aprendi mais tarde, tá? E eu gostaria e oro para que as pessoas que consigam esse primeiro amor, serem batizados com o Espírito Santo, que suas vidas, além de serem restauradas por este primeiro amor, elas permaneçam no primeiro amor, sabe? Porque a retaliação vem, mas ela vem e vai. Esse período é só que a gente tem que se manter firme, e bom mesmo é termos o alicerce. Muitas vezes a nossa família não é o alicerce, ela é uma parte, mas nós precisamos da ajuda da igreja, ajuda dos irmãos, ajuda na fé, ajuda na persistência, sabe? Do pastor junto com as suas ovelhas, porque não é fácil, mas é possível. É possível que crê. Então, nós vamos falar desta inesgotável fonte de misericórdia de Deus, tá? E diz assim o texto sagrado. Este texto sagrado é, sem dúvida, um dos textos mais importantes das Escrituras. A ciência já descobriu que todos os recursos naturais podem se esgotar um dia, contudo, as misericórdias do Senhor nunca se esgotarão. As misericórdias do Senhor jamais acabarão, e as misericórdias do Senhor não têm prazo de validade, nem data de vencimento, elas jamais acabarão. As misericórdias do Senhor são eternas. Em Salmos 25:6, o salmista Davi revelou que as misericórdias do Senhor são eternas e se dirigiu ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades que são desde a eternidade. Em Salmo 100, versículo 5, Salmo 103,
versículo 7, Salmo 136, 1, Lucas 1:50. Maria, a mãe de Jesus, também fala da extensão da misericórdia do Senhor, dizendo: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Não tem uma passagem que diz que o Senhor sonda ou o Senhor castiga até a quarta geração, mas as misericórdias do Senhor, elas não têm número, elas vão de geração em geração sobre os que o temem. Ou seja, você teme ao Senhor, as misericórdias dele te alcançarão. Aleluias, glórias a Deus por isso. As misericórdias do Senhor cancelam o nosso castigo. Tá? O profeta Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, em Lamentações 3:22. Portanto, as misericórdias do Senhor anulam o nosso castigo. Em Isaías 60:10, o próprio Senhor nos revela como as suas misericórdias cancelam o nosso castigo, dizendo: estrangeiros edificarão as suas muralhas e seus reis a servirão, porque no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Glórias a Deus. Por isso, lá em Isaías 30:18, lemos: o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, esperar no Senhor, aqui tem mais 2 versículos, Isaías 54:8, Sofonias 3:15, tá? E o próprio Senhor ali promete cancelar o nosso castigo, dizendo: o Senhor retirou o quê? As sentenças que eram contra você e afastou seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de vós ou de você. Você não precisa mais temer mal algum. E nós concluímos aqui que o plano amoroso de Deus para a humanidade, revelado por sua infinita misericórdia para com todos nós, ao enviar seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por todos os seres humanos, é revelado nestas palavras do apóstolo Paulo, que diz, 2 pontos aqui: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vós sois salvos, vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui, olha, dê a face ao que fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Olha, teoricamente, fisicamente, tenho certeza que alguns têm exemplos, né? Dê a face. Meu Deus. E com isso a gente tem que orar. Orar muito, porque nem todos eles estão fazendo coisas por aí cientes daquilo que fazem. Eles entendem a Deus, mas se verdadeiramente o conhecessem, se conhecessem mesmo, andariam em seus caminhos. Essa fraqueza que faz com que a pessoa não consiga se desvencilhar das coisas deste mundo, do pecado deste mundo, ainda é sinal de que precisa serem trabalhadas mais na busca, né? Para que também as pessoas têm que continuar orando umas pelas outras. Por isso, sabe, irmãs, eu venho aqui e peço, oremos umas pelas outras, porque uma oração não volta vazia do céu para nós. O Senhor, Ele ouve, ainda que você só lembre do nosso nome. Muitas de nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece e sabe das nossas necessidades espirituais, financeiras, espirituais, físicas, né? Familiar, relacionais, trabalho, tudo, gente, tudo, 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 tudo.
tudo o Senhor sabe de nós. Ele tem poder para esquadrinhar o nosso coração que ninguém pode. Só o Senhor é o nosso Deus, só Ele pode abrir portas onde não tem portas para serem abertas. Onde, olhando para a situação, olhando para a circunstância, olhando para o problema, até você mesmo, até a gente que está vivenciando muitas vezes o caos, a gente fala, meu Deus, não vai ter jeito. Só por Deus, não é assim? Só por Deus. Quantas vezes eu falei isso? Nossa, agora é só por Deus mesmo. Volta e meia, sabe? Eu ainda peco com essa pouca fé. Mas é só por Deus mesmo. E graças a Deus que é só por Ele. Porque se fosse por nós, muitos de nós nem estaríamos mais aqui. Porque nós somos limitados naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente vê, mas o Senhor não é. E nesta noite eu peço, Senhor Deus, que as tuas bênçãos nos alcancem, que o Senhor revigore os nossos corpos e mentes no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor envie a cura para as nossas mentes cansadas, nosso corpo sobrecarregado, as nossas bagagens espirituais, as nossas bagagens comportamentais. Que haja, Senhor, um avivamento intelectual, espiritual. Abra as nossas mentes nesta noite. Envia também a cura para os nossos corpos, Pai, para as doenças, Senhor, que estão por aí nos atingindo. Mas a tua palavra diz que nenhum mal nos alcançará, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Que ainda que a gente tome alguma coisa mortífera, não nos fará dano, nem nos causará dano algum. E ainda que a gente tenha que atravessar o vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco e passará conosco e nos dará vitória. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha e não se queimou, que se tivermos que passar pelo fogo, o fogo espiritual das situações, das circunstâncias, dos problemas, que o Senhor passe conosco e Ele não nos queime. Que a gente possa testemunhar vitória e bênção a partir de hoje. Que a gente possa receber bênção para testemunhar as vitórias. Que nós sejamos o canal das bênçãos na terra. Que nós sejamos os exemplos que a igreja espera ver em nós por conta do nome de Cristo que a gente carrega hoje. Se nós somos de Cristo, que o Senhor então venha nos abençoar para que a gente possa testemunhar, que a gente saia, Senhor, remove a pedra, Jesus. Porque muitas vezes, Senhor, tem pedras no meio do caminho, remove as pedras em nome de Jesus, da minha e da sua vida, para a honra e glória do nome dEle. Para a honra e glória do Deus vivo que a gente serve e está esperando a volta. Que o Senhor encha o teu pensamento com fontes inesgotáveis de suprimento, mas suprimento celestial, suprimento do céu, renovo do céu, alegria do céu, saúde do céu, vitória do céu, impossível do céu. Que o Senhor abra os caminhos. Sabe? A Bíblia fala que ele abriu caminhos nos ermos, né? Que ele abre rios nos desertos. Que possamos passar por tudo dando glória a Deus. E que possamos ter alegria, mais alegria, ainda que tudo esteja ao nosso redor, não acontecendo como gostaríamos, como planejamos ou como esperamos. Enfim, não chegou ainda aquilo que queremos, mas nós estamos aguardando no Senhor. E quem aguarda no Senhor, descansa no Senhor, porque essa é sua promessa. Se a gente não sabe descansar, que o Senhor nos ensine. Envia, Senhor, discernimento, envia sabedoria para nossa alma, para o nosso coração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta noite, neste dia, nesta semana, o horário que você estiver ouvindo, que você seja alcançado para a honra e do nome, sobre todo nome, que é Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Até outro dia. Tchau.